Vamos lá. Meninos, para a gente fixar o conteúdo de reino plantae ao longo das nossas aulas, a gente vai utilizar cladogramas. Só que para a gente utilizar cladogramas, a gente tem que entender como é que eles funcionam. Então, eu vou contar uma história bem curtinha para você conseguir visualizar na sua cabeça. Imagina que há muitos milhões de anos atrás existia um tipo de felino chamado de panteras primitivos. O panteras primitivos, ele passou a viver em locais diferentes. E ao viver, por exemplo, na savana e na floresta, características diferentes foram sendo selecionadas pelo ambiente. Na savana era mais vantajoso ser mais claro, então aqueles que eram mais claros sobreviviam melhor. Já na floresta, aqueles que eram mais escuros tinham vantagem. E ao longo de milhões de anos de seleção, surgiram dois grupos diferentes, de espécies diferentes, vindos a partir do panteras primitivos. Pode ter surgido, então, o panteras tigris e o panteras leo. Então, a gente vê que a partir de um ancestral, que foi o panteras primitivos, surgem duas espécies diferentes por meio de seleção natural. Então, eu consigo contar essa história por meio de figuras. Então, olha para essa figura. Essa figura, ela conta a história evolutiva de um grupo de espécies, não só de duas, como no meu exemplo, e ela representa vários pontos dessa história. Nessa linha aqui, a gente vê o tempo. Então, o ancestral mais antigo, no meu exemplo, Panteras tigris, então teria surgido aqui há 475 milhões de anos. E aquelas espécies que existem hoje em dia vão estar nessa linha aqui. Por exemplo, A, B, C e D, se estão na linha do atualmente, é porque são espécies que existem hoje em dia. Então, vamos lá. No topo, são as espécies que existem hoje em dia. Então, o que essas outras letras representam? Olá, nessa direção, o que a gente vai ver é a mudança ao longo do tempo. Então, se há mudança, eu estou falando de características novas, de características diferentes. Significa dizer que X, Y e Z representam características que surgiram ao longo do tempo por meio de seleção natural. Então, respira fundo e vamos lá. Cada encontro de retas representa um ancestral. Então, aqui na base, eu tenho o ancestral 1. O ancestral 1 é o ancestral mais antigo, que surgiu aqui há 475 milhões de anos. Nesse outro encontro de retas, eu tenho o ancestral 2. Nesse outro encontro de retas aqui, eu tenho o ancestral 3. Beleza. Então, vamos aos poucos. Vamos primeiro observar apenas o ancestral 1. O ancestral 1 a gente vai representar aqui em rosa. Então, vamos focar no ancestral 1. O ancestral 1 se ramificou e deu origem a e ao 2. Por que eu estou falando desses dois? Porque eles estão conectados diretamente no 1. Agora vamos olhar para o 2. O 2, ele deu origem diretamente a B e ao 3. Por que eu sei? Porque eles estão conectados diretamente no 2. Agora vamos olhar para o 3. O 3 deu origem a C e a D. Como é que eu sei? Porque eles estão conectados diretamente no 3. Qual desses três ancestrais é o ancestral mais antigo? Se você me respondeu 1, perfeito. Por quê? O 1
surgiu há 475 milhões de anos. Então, olha só, se a gente cria uma linha, o ancestral 1 surgiu aqui. O ancestral 2 o ancestral 2 mais ou menos nessa época. E o ancestral 3 mais recentemente. Então, o ancestral mais jovem de todos esses três que a gente está vendo é o ancestral 3, o mais antigo, o ancestral 1. O ancestral 1 deu origem, então, a e ao 2. O ancestral 2 deu origem a B e a 3. E o ancestral 3 deu origem a C e a D. Só que as características, o que a gente pode dizer sobre elas? Bom, a gente pode falar assim. Vamos primeiro ter uma noção de quando elas surgiram. X surgiu mais ou menos nessa época. Y, mais ou menos nessa época. E Z, mais ou menos nessa época. Olha para essa figura e vai me respondendo aos poucos. Vamos olhar primeiro para o ancestral 1. O ancestral 1 deu origem diretamente, você já me respondeu, a e a 2. Então, dos grupos atuais, 1 deu origem a A. Mas se ele deu origem a 2, que deu origem a B e a 3, e o 3 deu origem a C e D, indiretamente ele também deu origem a B, a C e a D. Vamos ver se você entendeu. Agora olha para o 2. O ancestral 2 deu origem a um grupo que vive atualmente, que é o grupo B. Só que ao dar origem ao 3, ele também dá origem indiretamente a C e D. E o 3 deu origem a dois grupos atuais, que é o grupo C e o grupo D. Então, o 1 é ancestral de todos esses que a gente está estudando aqui, de A, B, C e D. Só que a gente pode fazer a mesma análise quando a gente olha para as características. Então, olha lá. A característica X surgiu mais ou menos nessa época. Se ela surgiu nessa época, todos os que vêm antes não podem ter a característica X, porque ela não tinha surgido ainda. Então, todos os depois vão ter. Então, quem surgiu dos que existem atualmente, quem surgiu depois de ter surgido a característica X? B, C e D. Porque o A surgiu antes da característica X surgir. Vamos olhar para agora a característica Y. Y surgiu nessa época aqui. Então, todos os que vierem depois do Y possuem a característica Y. Então, Y a gente encontra presente em todos aqueles que vêm depois. Quem veio depois? C e D. Vamos olhar para a última característica aqui. A característica Z surgiu mais ou menos nessa época. Todos aqueles que vêm depois de Z vão ter a característica. Então, quem veio depois de Z que existe atualmente? Apenas D. Então, quando a gente olha para essa figura, a gente vê tudo aquilo que a gente poderia contar de uma história evolutiva. As características que foram surgindo, quem tem tais características, quem é descendente de quem. Então, vamos ver e fixar o conteúdo para ver se você entendeu de fato. Quem é ancestral do 1? Diretamente, o 1 deu origem a A. Só que ao ter dado origem ao 2, ele também deu origem a B. E por B e por 2 ter dado origem também ao 3,
e 3 ter dado origem a C e D, o 1 deu origem a C e D também. E o 2 deu origem a quem? A B de forma direta e de forma indireta a C e D. E o 3? 3 deu origem a C e D. Qual desses é mais antigo? O 1. Por quê? Porque ele surgiu aqui há 475 milhões de anos. Quem é o mais recente? O 3, porque ele é o mais próximo do atual que a gente tem. Agora, características. Vamos lá, só para finalizar. Se a gente olha para as características, a gente pode, então, perceber o seguinte. A característica X surgiu aqui, ó, depois do A surgir. Então, quem tem a característica X? Todos aqueles que surgem depois. B, C e D. Agora, vamos focar na característica Y. Y surgiu mais ou menos nessa época. Quem veio depois? C e D. Então, quem tem a característica Y? C e D. Focar na última característica. Y surgiu nessa época. Quem veio depois de Z, desculpa, surgiu nessa época. Quem veio depois de Z? Somente D. Então, quem tem a característica Z? Só o grupo D. Galera, era isso que eu queria explicar para vocês em relação ao cladograma. Espero que tenha ficado claro. Caso não tenha, a gente vai fixar isso nas aulas ao vivo também, certo? Estudem bastante, caso queiram, revejam o vídeo e vamos nessa. Beijos!